mineração circular, experiências e desafios na economia circular no setor. Antes, né, fazer uma abordagem, a circularidade é um tema central hoje na COP, né, especialmente porque a gente discute hoje como diminuir a pressão sobre os recursos naturais, né, como a gente pensar em transformar as operações, os negócios, para negócios que tenham uma visão sistêmica, uma abordagem mais compartilhada. E nesse painel eu tenho aqui o privilégio de estar com a Pamela Becknip, da Alcoa, e a minha colega Francisco Lanesco, da Vale, que eu vou passar a palavra em seguida para fazer as apresentações e fazer uma situação, né, da empresa em relação a essa agenda. Pamela, se você quiser falar um pouco, fique à vontade. Obrigada, Cláudia, Francisco. Acho que é uma alegria aqui, uma satisfação estar compartilhando com vocês aqui esse painel e essa conversa, né? Especialmente no contexto da COP, onde a gente está aqui discutindo a agenda climática e toda a contribuição que as empresas podem fazer nesse sentido. Vou falar rapidamente da Alcoa, né? A Alcoa é uma empresa da indústria do alumínio. A gente celebrou esse ano 60 anos no Brasil. Somos uma empresa que estamos presentes em 3 localidades no Brasil. A gente está com a mina de bauxita lá em Juruti, nossa presença através da Alumar no Maranhão, com os nossos sócios, né, a Rio Tinto, a South 32 e também em Poços de Caldas. E eu acho que uma coisa importante para a gente dizer, a gente hoje tem um grupo de 15 mil colaboradores, dos quais 33% da liderança é composta por mulheres, então acho que é um dado interessante também para a gente compartilhar. E um dos nossos investimentos que a gente fez nos últimos anos, o Brasil ele vai ficar autossuficiente na produção do alumínio em razão desses investimentos que a gente fez recentemente na Alumar, no Maranhão. Então, é uma contribuição que a Alcoa dá para o Brasil, né? E que a gente aqui também tem muito orgulho de compartilhar. Falando um pouquinho já do nosso painel, né, e da economia circular, acho que a Alcoa busca, em todas as suas fases da sua produção, pensar em alternativas de economia circular. A gente está sempre olhando para oportunidades nesse sentido. E um exemplo que é bacana da gente compartilhar é lá na mina de Juruti, aqui no estado do Pará, onde na hora que a gente faz a extração da bauxita, a gente remove, a gente retira aquela primeira camada do solo, aquela camada superficial, faz o nosso processo de extração e depois a gente devolve aquele solo para o seu local original, né? Então, isso reduz em muito a geração de resíduos, é uma coisa que acontece efetivamente ali na nossa operação. E sem dúvida, isso acelera também todo o processo ali de reflorestamento, ecologia. Então, é um exemplo na prática de como a gente trabalha com a economia circular. E o que a Alcoa fez nesse processo, que a gente agregou nesse processo, é que a gente trouxe um componente socioeconômico para esse processo e a gente, então, convidou a comunidade, as associações locais, para fazer efetivamente esse processo de reabilitação conosco. Então, eu diria que é um processo de economia circular que extrapola um pouco os nossos muros, né? A Alcoa, então, ela compra essas mudas nativas de associações locais e convida, então, e capacita essas comunidades, essas famílias que vivem ali ao redor da nossa operação para fazer o plantio. Então, são 90 famílias que estão envolvidas nessa iniciativa. Esse processo ele foi acelerado, a gente consegue, desde a supressão até a conclusão da reabilitação, a gente reduziu o tempo em metade desse tempo, e tudo isso fazendo essa participação comunitária, né? Então, eu costumo dizer que é um pouco esse extramuros aí e um pouco da nossa colaboração além das nossas operações. Na nossa produção industrial, a gente vê muitas oportunidades, tanto de gerar menos resíduo, mas também de utilizar ali subprodutos, por exemplo, de outros segmentos da economia. E também um exemplo que a gente tem na nossa unidade de Poços de Caldas é a utilização de sucata de alumínio no nosso processo produtivo. Então, 30% do alumínio que a gente produz em Poços de Caldas é com sucata. Então, esse é um processo extremamente que a gente emite menos, né, emissões, a gente tem menos emissões e a gente também tem um menor consumo de energia.
Então, a gente tem essa oportunidade em Juruti, no processo de reabilitação e de supressão, a gente tem essa oportunidade em Poços de Caldas, e tem também, a gente fala, como é que a gente olha para frente, né? E aí depois eu posso contar um pouquinho, Cláudia, na sua primeira pergunta, mas uma iniciativa que a gente lançou agora na COP, de uma parceria que a gente fez para o município de Juruti, um compromisso que a gente tem da implantação de um aterro sanitário, e aí como é que a gente também agregou valor a esse aterro, trazendo um olhar de sustentabilidade. Então, outra iniciativa extramuros, assim, que a gente tem muito orgulho de falar, e eu conto um pouquinho para você na próxima pergunta. Com certeza, a gente vai querer saber. É interessante, né, Pamela, que a sua fala, você coloca muito as premissas da circularidade, né? Porque a circularidade é muito além, e eu sei que o Francisco vai falar muito sobre isso, de aproveitamento de rejeitos, né? Ou resíduos, seja da operação, seja na questão dos resíduos já minerados, né? É também olhar de uma forma sistêmica, uma abordagem muito maior, compartilhada, de garantir o valor que ele entre e ele circule de uma forma integrada dentro do processo, né? Você envolveu as pessoas, né? Você falou que no envolvimento das pessoas, no envolvimento também da natureza dentro dessa lógica da circularidade. Então, eu passo para o Francisco para fazer uma apresentação dele e também da Vale para a gente poder iniciar aqui a nossa conversa. Tá certo, Cláudia. Bom dia. Bom dia, Cláudia, Pamela. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço também a CNI pelo espaço concedido aqui para que eu possa falar um pouco da Vale e um pouco sobre o Waste to Value. Bem, quando a gente fala da Vale, né, uma das maiores mineradoras de minério de ferro do mundo, muitas vezes a gente pensa primeiro nas grandes operações de mina, mas hoje eu vou falar um pouco mais sobre o que até então era considerado um resíduo e que agora, através do programa Waste to Value, passa a ser encarado como um valor. Mas antes, deixa eu dar uma introdução sobre a empresa, né? A Vale produz aí cerca de 330 milhões de toneladas de minério... Chiado. Tá, né? Vocês me ouvem bem? Continuando. A Vale produz cerca de 330 milhões de toneladas de minério de ferro. Dessas, no ano passado, 13 milhões de toneladas foram produzidos através da circularidade, ou seja, 13 milhões de toneladas de minério de ferro de origem circular. Mas eu também queria falar um pouquinho sobre outras metas, né? Outros comprometimentos que a Vale vem assumindo com a sociedade de uma maneira geral. Posso dizer aqui sobre a meta de preservação de 500 mil hectares de floresta. E para isso eu queria destacar um processo, né, nessa COP de implementação, queria destacar uma área que a Vale vem protegendo ao longo dos últimos anos, a Floresta Nacional do Carajás. É uma área de cerca de 800 mil hectares. 3% dessa área, 3%, é usado para mineração, que aliás é a maior mina de minério de ferro do mundo. Os outros 97% são preservados, a gente está falando de floresta nativa. São preservados e protegidos. Interessante dizer que nos últimos 3 anos foram mais de 600 tentativas de invasão a essa floresta protegida. E a Vale, CMBio, as prefeituras, Corpo de Bombeiros, Polícia, Exército, enfim, uma série de organismos que protegem essa floresta, garantem a preservação dessa área. Então, eu chamo a atenção aqui para um modelo de parceria que funciona bem e que mostra como a gente vem preservando o meio ambiente. E claro, temos uma meta de aumentar ainda mais através dessas 500 mil hectares de área preservada. Ainda falando sobre iniciativas em geral da companhia, né, uma outra iniciativa que nos enche de propósito como brasileiros, que além de colaborador da Vale, né, como brasileiros, é uma meta de tirar 500 mil pessoas da pobreza. Ontem eu tive a chance de ver os resultados que a Vale vem desenvolvendo na cidade de Coronópolis. Quem não sabe, Coronópolis é a cidade da Serra Pelada. E como as pessoas, como através de novo, uma série de parcerias entre a Vale, prefeituras, outros órgãos locais,
as pessoas vêm recebendo infraestrutura, condições de educação, oportunidade de trabalho e a comunidade vai se desenvolvendo. Eu acho que esse papel, né, das indústrias de base, as indústrias que operam lá no comecinho da cadeia, que no final do dia vai se traduzir em licença social para operar, é fundamental. É assim que a gente consegue o desenvolvimento sustentável na prática. Então, eu acho que é muito importante aqui, a gente vai falar bastante sobre circularidade, que está conectado, né, a essa licença social para operar, mas eu queria trazer alguns exemplos um pouco fora do contexto de circularidade sobre como no final do dia a gente está falando sobre desenvolvimento sustentável. Com certeza, Francisco. E só para, né, aproveitar, já que o painel é entre nós, a gente pode fazer esse bate-papo, né? O que você traz sobre a questão, né, da preservação, da conservação da floresta de Carajás, vai ao encontro dos próprios compromissos que o IBRAM, né, e aí nós aqui associadas, né, empresas associadas ao Instituto, lançamos durante a COP, né, de garantir aumento de 10% de natureza positiva, que é isso. Como é que você aumenta o ganho líquido, né, dos serviços ecossistêmicos, da regeneração, da restauração das áreas. Então, eu acho que isso é muito bacana mostrar que é efetivo, né, que assim, as boas práticas realmente estão acontecendo e cada um, dentro do nosso papel aí de colaboradores do setor, estamos engajados nesse processo. Pamela, mas você falou um pouco dessa iniciativa da Alcoa de reaproveitamento de resíduos, foi lançado aqui durante a COP, né? Queria saber um pouco mais, conta pra gente. Então, nós lançamos no dia 11, né? A gente teve aí a alegria de fazer esse anúncio no dia 11 aqui na COP. Na verdade, isso foi um compromisso que a Alcoa assumiu já há alguns anos para o desenvolvimento local do município de Juruti, onde não só essa iniciativa que começa com a construção de um aterro sanitário, mas vai muito além disso, de uma série de investimentos para o desenvolvimento da região de Juruti. E aqui na COP a gente lançou, junto com a prefeita do município de Juruti, junto com a Secretaria Estadual aqui de Meio Ambiente do Estado do Pará, junto com o nosso parceiro do Instituto Recicleiros, né? Então nós anunciamos esse investimento na construção do aterro sanitário de Juruti. Vai ser o primeiro aterro sanitário do município de Juruti e o quarto aterro licenciado do Estado do Pará. Então a gente sabe que essa questão da gestão dos resíduos, especialmente nos municípios da Amazônia, é um desafio, né? Quem anda por esses municípios aí observa, né, como é que essa questão da gestão do lixo é desafiadora, não é fácil. Então, é um investimento de 29,5 milhões de reais para o município, que vai efetivamente mudar a gestão de como essa população lida com a questão do lixo. E junto com isso, a gente trouxe a Fundação Alcoa e o Instituto Recicleiros para um projeto que vai muito além de implantar uma infraestrutura, né? Então, a gente traz mais da Alcoa Foundation, mais quase 3 milhões, 2 milhões e 800 de reais, para essa iniciativa que vai fazer um mapeamento, um diagnóstico da situação da gestão de resíduos do município, vai definir um plano de coleta seletiva para o município, logicamente em parceria com a prefeitura, entendendo a realidade local, vai capacitar catadores de lixo, a cooperativa local, mas também capacitar outras pessoas para se juntar à cooperativa local. E aí, dessa forma, a gente está gerando emprego para o município de Juruti, as pessoas que vivem lá, mas principalmente, eu acho que mudando um pouco a condição de saúde, né? E de qualidade de vida desse território. Então, a gente ficou bastante feliz, a gente acredita, esse aterro sanitário, a gente vai começar as obras no ano que vem, a entrega dele é 2027, e a gente tem certeza que a partir de 2027, através dessa nossa parceria e através desse nosso investimento, a gente vai conseguir realmente gerar uma transformação. E Cláudia e eu estávamos no painel mais cedo, eu falei que eu comecei falando da nova visão da Alcoa globalmente, né, que foi publicada, que é gerar um legado de excelência para as futuras gerações. E o que não é isso, senão melhorar a qualidade de vida, provocar e promover transformações sociais no território, né? Então, foi essa iniciativa, Cláudia, que a gente lançou aí no dia 11, com muito orgulho, e mais uma vez em parceria
com a prefeitura, com o poder público, com empresas, com organizações da sociedade civil, e certamente a gente vai ver uma Juruti mais sustentável, mais limpa, com uma melhor gestão de resíduos, uma gestão mais eficiente nos próximos anos. Muito bacana, Pamela, e é muito nesse sentido de entender o papel de responsabilidade solidária que a empresa tem no território, né? A gente estava falando exatamente a respeito disso, de como que o setor, as empresas, elas têm a capacidade de transformar a vida das pessoas. E até para colocar uma informação interessante, a gente teve, você falou de saúde pública, né? Fazendo a propaganda do vizinho, na Casa UI, a gente estava lá e eles apresentaram um estudo muito bacana, chama Impact Edge, que eles mostravam exatamente isso, que a ação da sustentabilidade, elas têm aí uma capacidade de capilarizar e multiplicar outras ações, inclusive uma questão de saúde pública, você utilizando e diminuindo gastos com o SUS, que é exatamente isso que você está falando, né? Que então, assim, e eu acho que o Francisco vai trazer muito isso na fala dele, de que o que se precisa pensar hoje é de uma forma muito mais colaborativa e coletivizada, né, Francisco? A gente tem que, para além da nossa operação, pensar como é que a gente pode criar parcerias e criar outras, né, influenciar outros atores para, em conjunto, capitanear essa transformação. Aí eu passo a palavra para você, Francisco. Queria saber mais desse projeto do Waste to Value, e eu acho que ele vem ao encontro disso que a gente está falando. Obrigado, Cláudio. Bom, concordo totalmente. Eu sou um grande defensor dessa lógica de que quando a gente investe de uma maneira colaborativa e integrada, os ganhos aparecem. Pode não aparecer no primeiro investimento, mas certamente na segunda derivada ele vai se mostrar muito mais eficiente. É a lógica de investir em saneamento para reduzir custo de saúde. É exatamente o que a gente vê nesse tipo de investimento, e é algo que eu falo muito, né? Eu falei ontem também no painel. A gente precisa cada vez mais olhar essas iniciativas ESG de uma maneira geral na linha de receita. É possível gerar receita, margem positiva para o negócio e não como custo. Falando nisso, falando de Waste to Value, a Vale, ao longo dos últimos 10 anos, vem estudando alternativas de disposição de rejeito e de redução da geração total de rejeito. E em 2023 a gente lançou um programa integrado e conectado com a estratégia da empresa, o Waste to Value, focado em encontrar em cada uma das operações da Vale as oportunidades, centralizar em cada uma das operações da Vale as oportunidades relacionadas à recuperação de resíduo e transformação disso em valor. E hoje são mais de 150 iniciativas mapeadas em todas as minas da Vale. Existem iniciativas de geração de valor a partir de resíduo. Atualmente 20 em operação, porque dessas 150 tenho algumas com maturidade muito alta, que já estão em operação, outras com maturidade mais baixa, que dependem ainda de algum investimento em P&D, por exemplo, para se viabilizarem. Mas é muito importante ter isso mapeado para que a gente tenha uma linha do tempo de implantação dessas iniciativas como um todo. E como é que funciona isso, né? Quando a gente fala em circularidade, eu falo que, aliás, né, uma honra para mim estar aqui junto com a indústria do alumínio, que é uma referência em circularidade. Quando a gente fala em reciclagem, as latinhas de alumínio são um case sensacional para toda a indústria. E é um excelente exemplo de circularidade. Nesse caso, da latinha de alumínio em específico, circularidade de produto. Ou seja, eu tenho um produto, eu tinha alumínio, se transforma em latinha, a latinha volta a ser matéria-prima para se transformar em latinha novamente. Esse é um lado da circularidade. E tem um outro lado, que é o do processo. Como é que eu desenvolvo os meus processos de maneira a eliminar ou eu reduzir ao máximo a geração de resíduo e também, né, reprocessar aquilo que até então era considerado resíduo, chiando, né? Não sou eu. Pausa técnica, pessoal. Parece que voltou, né? Voltou. Você falou como transformar o resíduo. A tecnologia precisa de uma pausa, né? Vamos lá.
É calor, é calor. Como eu estava dizendo, bom, assim, circularidade de processo. Então, eu falei sobre circularidade de produto e a redução dos resíduos, ou a busca pelo reaproveitamento total de resíduo. A utilização do que até então era considerado resíduo, ao invés de, por exemplo, abrir uma nova frente de lavra, isso também é circularidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Vale percebeu que nas suas barragens de rejeito, nas suas pilhas de estéreo, nas pilhas de rejeito, ainda tinha muito material possível de ser reaproveitado. É aí que está o centro da estratégia do programa Waste to Value. O investimento em novas tecnologias que possibilitam o reaproveitamento do que até então era um rejeito. E quais são os ganhos de fazer isso? Bom, tem uma série deles. Vamos lá. Primeiro, quando eu tiro o rejeito da barragem, eu libero espaço naquela área e deixo de precisar abrir uma outra área para fazer uma nova barragem, por exemplo. Além disso, eu não abro uma nova frente de lavra, dado que eu estou utilizando aquele produto. Ou seja, eu tenho um duplo ganho de footprint, né, de ocupação total ali do território da mineração. Além disso, o produto que ele é oriundo da barragem ou da pilha, ele elimina, ao produzi-lo, né, ao produzir minério de ferro a partir desse produto, conseguimos fazer emitindo menos CO2. E aí, para ter uma noção, né, da ordem de grandeza disso, no ano passado foram 12,7 milhões de toneladas de minério de ferro produzidos através da circularidade, né, através de iniciativas de circularidade. Em CO2 equivalente, a emissão evitada foi de 23 mil toneladas. Isso significa 14 mil carros rodando por um ano. Evitado, em emissão evitada. Além disso, a energia necessária para a produção de minério de ferro através da circularidade é menor do que a produção tradicional. Só no ano passado, o equivalente ao consumo de 30 mil casas populares. Esse ano, o que foi produzido até agora já é equivalente ao consumo de 40 mil casas populares. Então a gente está salvando energia, emitindo menos CO2, ao mesmo tempo que a gente está produzindo minério de ferro de qualidade. Esse ano foram 17 milhões de toneladas já produzidas, sendo que até o final do ano devemos ultrapassar 20 milhões de toneladas. Com excelentes benefícios em CO2 e excelentes benefícios em área evitada e economia de energia e, por fim, gerando resultados para o negócio. É esse o benefício que eu gosto sempre de enfatizar. É possível, é factível, é viável e é economicamente factível. Eu acredito que a perenidade das soluções precisam passar por esse filtro. Que é assim que a gente vai conseguir desenvolver